evangelista João, capítulo de número 21. Deus seja louvado pelo privilégio de nós estarmos aqui para prestarmos culto de adoração a Deus. Deus continue abençoando nosso querido irmão Diácono Isaac, pastor da igreja. Que Deus continue abençoando. João capítulo 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite não conseguiram pegar nada. Logo pela manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu-se, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não... Pode se assentar, por gentileza. Há 3 anos e meio atrás do ocorrido que lemos, Jesus estava dando início ao seu ministério. Isso há 3 anos e meio atrás do texto que lemos. E ele veio neste mesmo lugar, na região da Galileia, Lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. Isso há 3 anos e meio atrás. E disse para Pedro, Tiago, João e André: deixam tudo o que vocês estão fazendo e me seguem, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Aqueles rapazes não pensaram 2 vezes. Abandonaram as suas redes, abandonaram os seus barcos, fecharam a sua empresa de pesca e passaram a seguir o mestre. Só que daquele dia em diante eles também passaram a dependerem de Jesus para comer, para vestir e para beber. Eles entregaram todas as suas confiabilidades no mestre, entregaram todas as suas expectativas.
Eles tiveram o privilégio de conviverem com Jesus durante 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio de convivência que eles estiveram com Jesus, quando Jesus fazia as suas reuniões ministeriais, quando Jesus não usava um termo direto, ele usava uma expressão indireta a respeito do que iria acontecer posteriormente. Quando Jesus usava uma expressão indireta, ele dizia: olha, o templo vai ser derribado, mas em 3 dias o templo vai ser reedificado. Quando ele usava o termo direto, ele dizia: olha, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus usava estas expressões com o intuito de precavê-los, de alertá-los, de prepará-los para o que iria acontecer posteriormente. Só que por mais que Jesus venha falar e a gente venha ouvir o que ele fala, quando formos para colocarmos em prática aquilo que Jesus falou, nós não iremos colocar. 3 anos e meio se passam, Jesus agora está morto. Imagine a mente daqueles rapazes. Dedicaram-se 3 anos e meio da vida deles para Jesus. Abandonaram os seus barcos, abandonaram as suas redes, fecharam a sua empresa de pesca, entregaram todas as suas confiabilidades e expectativas em Jesus. E agora, a pessoa a qual mais eles confiaram está morta. Aparentemente, o abandonou. É como se você entregasse anos e anos da sua vida, dedicando-se a uma empresa, e de repente, essa empresa que você tanto se dedicou lhe demite. O sentimento que vai bater é de decepção, é de frustração, porque você não obteve o retorno esperado da sua dedicação. Tipo, você se dedica a um relacionamento e de repente esse relacionamento não lhe traz o retorno da sua dedicação. O sentimento que vai bater é de decepção e é de frustração. Era esse o sentimento que eles estavam sentindo, de dedicar o seu tempo para Jesus, de apostar o seu tempo em Jesus, de se abdicar da sua rede, de se abdicar do seu barco, de se abdicar da sua empresa, e de repente aquele a quem eles mais confiaram morre, o abandona. Eles estão como que perdemos tempo, dedicamos 3 anos e meio da nossa vida para Ele, e agora Ele nos abandona. Perdemos 3 anos e meio da nossa vida. O sentimento que eles estão é de perda de tempo. E às vezes a gente se sente assim, em nos dedicarmos à sua obra, em nos envolvermos com as coisas de Deus. O tempo passa e a gente acha que a gente nunca vai ter o retorno da nossa dedicação dentro do contexto da obra, nas coisas que envolvem a obra de Deus. Só que Deus não fica devendo nada para ninguém. Talvez o sentimento que eles estão é de perda de tempo. Só que os céus contabiliza cada passo que você dá em direção a este lugar, cada gesto que você faz em favor a esta obra. Ninguém que doa o seu tempo para Ele perde tempo. Vou repetir: ninguém que doa o seu tempo para Ele perde tempo. Por ao contrário, ganha tempo. Então eles estavam como que estivessem perdendo tempo. Só que a Bíblia diz que depois destas coisas, quais coisas são estas? Depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, Jesus se apresenta novamente aos discípulos. Essa expressão novamente denota que Jesus tinha se apresentado outras vezes. E esta feita é a 3ª vez que Jesus se apresenta aos discípulos, depois que ele morre e depois que ele ressuscita. Agora, com que intuito Jesus está tentando se apresentar tantas vezes assim para os discípulos? Porque melhor do que ninguém, Ele conhece o nosso limite, Ele conhece a nossa fraqueza. Como Ele nos conhece melhor do que ninguém, Ele está dizendo: se possível for, eu vou me apresentar uma. Se possível for, eu vou me apresentar 2. Se possível for, eu vou me apresentar 3. Só que você vai terminar
o que você começou. Porque o problema é que a gente até começa, mas a gente não tem um costume de terminar aquilo que a gente começa. Por causa de quê? Das decepções, das frustrações, dos levantes, das traições. Com isso, com esse conjunto, a gente se abate, se desmotiva, se desanima e queremos entregar aquilo que a gente deu início. Só que Jesus está insistindo tanto em se apresentar aos discípulos assim, porque Ele está querendo dizer para eles: eu vou me apresentar quantas vezes necessária for, mas você precisa terminar o que você começou. Começamos bem no grupo e depois devolvemos o grupo. Começamos bem na igreja e depois saímos da igreja. Começamos bem no ministério e depois abandonamos o ministério. Só que o céu está dizendo: essa rotina de começar e de não terminar o que começa precisa acabar. A partir de hoje, você vai começar e vai terminar o que você começou. Então eles estavam querendo deixar pela metade aquilo que eles deram início, porque eles se sentiram abandonados, eles se sentiram decepcionados, e eles fizeram uma reunião entre eles: Simão Pedro, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos que o texto não diz o nome. Eles estavam reunidos entre eles, um conversando com o outro, para chegar em um bom senso, para chegar em um denominador comum a respeito do futuro. E a conversa em pauta era essa: e agora? O que é que vamos fazer? Como vamos investir? Dedicamos 3 anos e meio da nossa vida para Ele. Nos abdicamos dos nossos barcos, nos abdicamos das nossas redes, fechamos a nossa empresa de pesca, e agora Ele nos abandonou. Porque o que nos traz incerteza, o que nos traz medo, é a incerteza do futuro, é a insegurança do futuro. Porque tudo que nós fazemos hoje não é por causa de hoje, é por causa do amanhã. A nossa dedicação hoje não é para colhermos hoje, é para colhermos amanhã. O nosso investimento hoje não é para colhermos hoje, é para colhermos amanhã. E quando nós investirmos, apostamos, e esse investimento não nos traz o retorno, a insegurança, a incerteza do futuro bate, e perguntamos para nós mesmos: e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Aonde eu vou investir? E essa interrogação e essa pergunta que nós fazemos para nós mesmos permeia, porque ficamos com medo de morrer na mesma casa, com medo de morrer na mesma rua, com medo de morrer do mesmo jeito. Só que eu tenho que entender que o meu futuro não vem da minha dedicação, da minha aposta, do meu investimento. O meu futuro está na mão do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Então eles estavam conversando um com o outro, perguntando um para o outro: e agora? O que é que vamos fazer? E de repente, no meio dessa reunião, alguém grita. E esse alguém não é qualquer um. O problema não é o grito, o problema é quem está gritando. Porque quem vai gritar não é qualquer um. Quem vai gritar é Pedro. E na ausência de Jesus, Pedro é a liderança. Na ausência de Jesus, Pedro é a referência. E posteriormente, Pedro é o sucessor de Jesus. Como assim? Porque quando Jesus fazia algumas perguntas para o corpo ministerial, sempre quem tomava a iniciativa de responder era Pedro. Jesus disse: quem as pessoas dizem quem eu sou? Aí Pedro levanta a palavra. Uns dizem que tu é Isaías, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é João Batista. Aí Jesus pergunta novamente para Pedro: e vós, o que sabe a respeito de mim? Aí Pedro disse: nós sabemos que tu és o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus disse para ele: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, que não foi nem a carne e nem o sangue que te revelaste, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Por isso, o teu nome é Pedro, fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí lá na frente Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, mestre. E Jesus disse: se tu me amas, então apacenta os meus cordeirinhos. A única pessoa que Jesus vai fazer essa pergunta é para Pedro. Então isso denota que Pedro é o sucessor de Jesus. Então eu te disse que o problema não está no grito, o problema está em quem gritou. Porque quando Pedro disse vou pescar, essa expressão de Pedro aqui, vou pescar, não é ir pescar por hobby, não é ir pescar por esporte, é ir pescar continuamente. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou voltar para o lugar da onde eu não deveria ter saído. Só que o detalhe é o seguinte, que quando Pedro disse vou pescar, o texto diz: e os outros também disseram, eu também vou. Em outras palavras, se você parar, eu também paro. Se você sair da igreja, eu também saio. Se você sair do grupo, eu também saio. Então o que é que Deus está querendo dizer nessa noite? Tem gente que ainda está crente porque te vê crente. Tem gente que ainda dobra o joelho para orar porque vê você dobrando o joelho e orando. Tem gente que toma banho e vem para a igreja porque vê você passando na frente da casa dela, vindo para a igreja. Então o que é que Deus quer dizer nessa noite? Não é para voltar para o lugar da onde eu te tirei. Vou pescar. Os outros disseram, eu também vou. Porque quando a gente não vê Deus fazer, a gente quer fazer por Deus. Eles entraram no barco, só que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Só que eles eram peritos em pesca, expert em pesca, pós-graduados em pesca. Se tivesse graduação, eles eram. Só que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Eles eram expert em pesca, eles eram peritos em pesca, eles eram pós-graduados em pesca, mas eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Qual é o detalhe? Por mais que eu seja bom naquilo que eu faço, eu preciso que Ele me dê uma direção. Glória, glória, glória. Tem gente que tem que entender que tem coisas que ele só vai conquistar, que ele só vai ter fazendo aquilo que Jesus colocou nas mãos dele para fazer. Se é para limpar a igreja, limpa a igreja. Se é para abrir a igreja, abre a igreja. Se é para reger o grupo, rege o grupo. Se é para abrir o culto, abre o culto. Se é para orar, ora. Se é para cantar, canta. Se é para pregar, prega. Se é para evangelizar, evangeliza. Você só não pode voltar para o lugar da onde os céus te tirou. A sua formação não vai dar aquilo que você fazendo para Deus vai te dar. O seu diploma não vai dar aquilo que você fazendo para Deus vai te dar. Até quando você entender isso. Eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Aí Jesus se apresenta para eles na praia. Só que a Bíblia diz, eles não sabiam que era Jesus. Aí Jesus, desconhecido para eles, perguntou:
Vocês conseguiram pegar alguma coisa? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o jeito de vocês deu em quê? A iniciativa que vocês tomaram deu em quê? Aí eles responderam: em nada. Pescamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Aí Jesus disse: então lancem a rede à direita do barco. Pelo fato que eles entendiam de pesca, talvez alguém disse: pelo que eu entendo, pelo que eu sei, pela minha experiência, pela minha formação, aí não dá peixe. Só que para eu ter sucesso naquilo que eu faço, eu preciso que Ele me dê uma direção. Como eles vão obedecer a voz de alguém que eles não sabem quem é que está falando? Está escrito: eles não sabiam que era Jesus, mas eles vão obedecer a voz de alguém que eles não sabem quem é que está falando. Como eu obedeço a voz de alguém que eu não sei? Por quê? A convivência de 3 anos e meio obedecendo a voz fez com que eles obedecessem a voz, sem eles mesmos saberem quem é que estava falando. Porque talvez eu não possa vê-lo, talvez eu não possa senti-lo, mas quando ele abre a boca e fala, quando eles lançaram a rede e vão puxar, a Bíblia diz: eles eram incapazes de puxá-la. Quando eles se sentem incapazes, João grita para a mesma pessoa que gritou: Pedro! É ele, Pedro. É ele. Você não se lembra não, Pedro? Há 3 anos e meio atrás aconteceu algo parecido. Era Jesus dizendo para eles: o mesmo Jesus que te chamou lá atrás continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E ele está falando para alguém aqui: eu não mudei, eu continuo mesmo. Até então você não sabia que ele estava trabalhando, mas vai acontecer algo à tua volta que você vai perceber que o homem não poderia fazer, que o amigo não poderia fazer, que a influência não poderia fazer, só ele poderia fazer. Vai acontecer algo à tua volta que você vai perceber, detectar que ele está na praia da sua vida, trabalhando em teu favor. Quando João grita: Pedro, é ele! A Bíblia diz que Pedro estava nu. Ele só vai perceber que está nu quando ele sabe que Jesus está perto. Porque a presença de Jesus revela o nosso real estado. Quando ele percebe que Jesus está perto, ele também percebe que está nu. Aí eu te pergunto: Pedro nu em alto mar, um frio retado, e Pedro nu? Porque todos aqueles que deixam de fazer aquilo que Jesus colocou nas mãos dele para fazer, se embaraça com as coisas do mar chamado mundo, e a consequência é a nudez espiritual. Tem crente que só consegue ser crente fazendo aquilo que Jesus colocou nas mãos dele para fazer. Só que o desejo de posse, o desejo de ter, o desejo de ser, me faz ir para o mar, me faz ir para o mundo. Aí Jesus está na praia da minha vida, mas eu estou tão insensível com a correria do mar, com a correria do mundo,
com desejo de posse, com desejo de ter, com desejo de ser, que eu não percebo que Ele está na praia da minha vida. Só que quando Pedro percebe que é Ele, veste a roupa e pula do barco. Ele pula do barco porque ele está decepcionado. Ele não quer mais se envolver com esse negócio de obra. Ele não quer mais se envolver com esse negócio de ministério. Ele não quer mais se envolver com esse negócio de igreja. Ele está decepcionado. Ele quer ficar sentado em um lugar, sem querer se envolver. Então ele pulou do barco. E os outros continuaram no barco. 6 ficaram no barco. E a Bíblia diz que eles não estavam distantes da terra. Se eles não estavam distantes, o oposto é perto. Se eles estavam perto, isso facilita o translado deles chegarem na terra. Mas 6 não conseguiram puxar a rede para a terra. Aí Pedro, que tinha pulado do barco, teve que voltar para o barco. Quem pulou do barco vai ter que voltar para o barco. Vou repetir: quem pulou do barco vai ter que voltar para o barco. Quem caiu fora do barco vai ter que voltar para o barco. Quem saiu do grupo vai ter que voltar para o grupo. Quem saiu da igreja vai ter que voltar para a igreja. Por quê? Sendo que isso é relativo. Às vezes Deus levanta outro, mas às vezes Deus só quer Pedro. E quando Deus quer Pedro, Natanael não faz, João não faz, André não faz. E como Ele quer Pedro, Ele vai atrás de Pedro. E Ele está falando para alguém nessa noite aqui: eu quero você. E eu estou indo atrás de você. E as suas férias acabam hoje, Pedro. É noite de voltar para o barco. Você pode levantar a mão para os céus. Te dá 1 minuto de glória para Deus aí. Não, abre a boca. As férias acabam hoje. Eu vou te envolver com os meus negócios novamente. Eu vou te envolver com os meus mistérios novamente. Eu vou te envolver com a minha obra novamente. Eu quero você envolvido nas minhas coisas, Pedro. Pedro, volta para o barco. E Pedro sozinho. Eu vou repetir isso. Pedro sozinho. Não é fazendo apologia a individualismo, mas Pedro sozinho puxou a rede para a terra. Aí você está fazendo as coisas e você fala: não aparece ninguém, mas não acontece. Você fazendo sozinho? Porque tem gente que acha que as coisas só vão sair do lugar se ela ajudar, se ela apoiar, se ela ofertar. Só que a Bíblia diz: como eu não dou a glória para ninguém, sem ajuda ou com ajuda, a rede vai sair do lugar. Glória, glória. Só que o detalhe é o seguinte: Pedro colocou a mão na rede, só que os outros também colocaram. Só que quando os outros colocaram, a Bíblia diz: a rede estava cheia. Mas quando Pedro sozinho coloca as mãos, a Bíblia diz: a rede estava cheia de 153 grandes peixes. O texto só vai revelar a quantidade e o tamanho quando Pedro sozinho coloca as mãos. Porque tem coisas que estão ocultas, que só serão reveladas quando a pessoa certa colocar as mãos.
A Bíblia revela a quantidade e revela o tamanho. 153 grandes, mas mesmo sendo tantos e grandes, a rede não. Eu dei esse arrudeio todo só para te dizer isso. Existem duas pescas: a maravilhosa, que é Lucas 5, e a milagrosa, que é João 21, aqui lemos. A maravilhosa, que é Lucas 5, Jesus está dando início ao ministério. A maravilhosa, que é Lucas 5, que Jesus está dando início ao ministério, a rede se rompe. A maravilhosa, que é Lucas 5, que a rede se rompe, é 3 anos e meio atrás da milagrosa. Lucas 5, que é a maravilhosa, que a rede se rompe, que é 3 anos e meio atrás da milagrosa, a rede rompeu. Mas a milagrosa, que é João 21, Jesus já morreu, já ressuscitou. É 3 anos e meio depois da maravilhosa. Mas a rede não. Porque a rede rompe lá atrás e a rede não rompe cá na frente. Porque Jesus estava dizendo para Pedro: há 3 anos e meio atrás, você não tinha estrutura para receber o que eu coloquei na sua rede. Mas nesse intervalo, para eles, de 3 anos e meio, na mão, com agulha na outra, estou costurando a sua rede. E eu costuro a sua rede quando eu fecho a porta. Eu costuro a sua rede quando eu te piso. Eu costuro a sua rede quando eu te estreito. Eu costuro a sua rede quando a perda acontece. Eu costuro a sua rede quando a decepção chega. Eu costuro a sua rede quando há traição. Tem gente pensando que é o diabo e Deus está dizendo: sou eu costurando a sua rede. Porque o que eu tenho para colocar nela é coisa grande. E como eu te conheço mais do que você se conhece, é por isso que eu te piso. É por isso que eu te amasso. É por isso que eu te estreito. E tudo que eu estou fazendo não é para te matar, é para te dar estrutura. Eu estou te tratando, Pedro. Eu estou te quebrando, Pedro. Porque quando eu te dei lá atrás, a rede rompeu. Você deixou de vir para o culto. Você se afastou da minha presença. Você me trocou por aquele relacionamento. Você me trocou por aquele trabalho. Foi por isso que a rede rompeu. E eu tenho que entender que aquilo que Ele me dá só tem poder de duração quando eu estou na presença dEle. E para a rede não romper de novo, eu tive que te quebrar, Pedro. Eu tive que te amassar, Pedro. Eu tive que te pisar. E eu sei que quando eu aperto o nó da sua rede dói, machuca, mas tudo que eu estou fazendo é para o seu bem. Eu estou costurando a sua rede. Depois desse processo de estrutura, você vai ser um crente mais forte. Não é qualquer coisa que vai me tirar da tua presença. Aleluia. Não é qualquer prova que vai te arrancar da minha casa. Levante a mão para os céus nessa noite. Enche esse lugar de glória, vai. Porque enquanto eu costuro a sua rede, vai me adorando. Enquanto remite quebrará. Eleva candama, 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 para. Repara, repara, repara. Eu tô te tratando. Eu tô te tratando. Porque tem algo grande pra eu te entregar. E eu não posso te entregar de qualquer jeito.
quando eu te assar, ele me canta, e me diga, olha como eu te envolvo novamente nas minhas coisas, olha como eu te envolvo novamente nos meus negócios. E diga-me, olha que fala, depois desse processo de estrutura, você não volta mais para a mesa daquele bar, você não volta mais para a boca daquele fumo. Eu tenho algo grande para te entregar, vassalho me comaba, ele me canduia, ele me candababa. Tudo que você está sofrendo hoje, tudo que você está passando hoje, é por causa daquilo que eu vou te entregar amanhã. Tudo que você sofre hoje, tudo que você passa hoje, é por causa daquilo que eu estou fazendo no teu futuro para te entregar. Então vai me adorando, vai me glorificando, que esse processo não vai te matar, só vai te dar estrutura.